Boa noite. Graça e paz, amém? Amém? Amém. Amém. É um privilégio estar aqui novamente pregando, né? Um mês, acho, atrás eu estava pregando aqui. E se vocês não lembram, eu preguei sobre Josué. Hoje nós vamos dar um pouco de continuidade a isso, mas visando também um serviço na casa de Deus. E para quem não sabe, nós pregamos sobre oportunidades que surgem do ano novo, né? E aí eram 3 tópicos que eu levantei. Um era confiar em Deus, o outro é se livrar do medo, e o outro é se livrar do orgulho para atentar às oportunidades nas quais Deus tem sobre nós. E hoje eu quero ainda abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 1. Se você puder aí ver a sua Bíblia no celular, ou a Bíblia analógica, que é na folha ainda, né? Em vez da Bíblia digital, não é verdade? A gente aqui é discípulo do pastor Gustavo, né? Então o pastor Gustavo pregar com o Mac, a gente tem que pregar com o Mac também. Já o pastor Sábio já vai ter que comprar um Mac, tá? Desculpa, você vai ter que comprar um. A minha versão aqui, que eu tenho usado ultimamente, eu usava muito a revista corrigida e atualizada. E aí tem a linguagem de hoje, que é uma linguagem bem legal, bem dinâmica, para quem quer entender melhor a Bíblia, mas para mim, que está acostumado com um pouco da linguagem revista atualizada, é um pouco muito diferente, mas para quem está começando a ler a Bíblia agora, está começando a entender mais de Deus, é aconselhar você ler na versão da linguagem de hoje, pode ler, é bem legal. Mas eu gosto muito do meio termo, né? E o meio termo é a nova versão internacional. Então, se a minha Bíblia ficar um pouquinho diferente da sua, não tem problema, eu acho que o entendimento é o que conta, amém? Então, Josué, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. E se você pegar, isso significa colina dos prepúcios. Interessante esse nome. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto no caminho depois da saída do Egito não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto para que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperar. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal, que é um lugar de humilhação. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois que comeram do produto da terra, o maná se cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto
da terra de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o meu servo? E o comandante do exército respondeu: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué o tirou. Senhor Jesus, Tu és lindo, Pai, como nós cantamos aqui nesta noite. E nós não podemos negar, Deus, a presença do Teu Santo Espírito em nós, porque somos Tua morada, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Deus, que nos fascina, nos constrange, nos liberta e lança fora, Pai, todo o medo de nós. Obrigado, Deus, porque fomos chamados por esse amor, para esse serviço. E é por isso, Pai, que eu estou aqui, Senhor, como servo Teu, Deus, chamado e movido pelo Teu amor. Porque pelo Teu amor, Senhor, é que hoje eu falo, Deus, aos Teus filhos e filhas nessa noite. Movido pelo Teu Santo Espírito, usa-me, Senhor. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Sem Ti, Pai, eu nada sou. E, Pai, que os meus talentos, Pai, que eu já tentei enterrar, que sejam desenterrados, para que Tu me uses, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Para que pessoas, Deus, saiam daqui, Senhor, cheias de Ti, Espírito Santo. Para que pessoas, Senhor, escutem a Tua voz, ó Deus. Um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus glorioso, um Deus que é o mesmo hoje, o mesmo ontem e será eternamente, Senhor. Obrigado pela Tua glória, Pai, manifestada em nós aqui na Igreja Metodista de Botafogo, Senhor. Tua glória, Pai, que em nome de Jesus nós repreendemos as obras de Satanás, as obras do mal, Senhor. Qualquer espírito de distração, tudo aquilo, Deus, que vem causar, Deus, alguma distração na nossa mente, de não atentar, Deus, a Tua voz sobre nós, retira de nós nesse momento. Que os nossos corações, Pai, estejam agora contritos, abertos, Senhor, ao Teu fluir, para receber de Ti, Deus, mais uma ministração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Bom, como o pastor Gustavo falou, nós vamos falar sobre serviço nessa noite. Eu quero contextualizar aqui um pouco na qual nós acabamos de ler. Se você ler alguns capítulos atrás, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, nós vemos o chamado de Josué que substituiu Moisés, e Jesus, o próprio Deus, olha para ele e diz: você é forte, você é valente, você é corajoso, e eu te escolhi para conquistar essa terra. E o povo de Israel estava diante da terra de Canaã. E para a separação daquela terra, daquele deserto, até chegar àquela terra prometida, estava o Rio Jordão. E imediatamente Deus opera o mesmo milagre que Ele havia feito anteriormente, há quase 40 anos atrás, quando o Mar Vermelho se abriu diante desse mesmo povo, que não era mais, mas um povo anterior, que já é um povo renovado, como nós lemos aí. E esse povo que estava ali diante do Rio Jordão, tinha recordações da abertura desse mar, ou talvez eram muito pequenos, e também tinham na memória isso, esse grande milagre que é ver o mar se abrir. E Deus, como prova de que Ele é Deus, e de que Ele continua fazendo os mesmos milagres há 40 anos atrás, e continuava naquela época a fazer os mesmos milagres de abertura do mar ou do rio, e o mesmo hoje que opera milagres e maravilhas, amém? Amém? Você crê nisso? Nós vemos aqui hoje o bispo Paulo testificando o milagre do homem que creu que quando os presbíteros, quando os bispos, os pastores ungissem com óleo seria curado, e é ele que era condenado de toda uma família que havia câncer, ele foi curado através da oração da fé, porque a palavra
Tiago que a oração da fé curará os enfermos. Amém? Amém. Esse é o Deus de milagre que nós estamos aqui nessa noite. E esse Deus vivo que está aqui presente entre nós, manifestando a sua glória através dos louvores. Quem aqui sentiu a presença de Deus no meio do louvor? Quem aqui se sentiu tocado quando cantou Ele Me Ama? Quem se sentiu tocado quando nós cantamos Lindo, lindo Tu És? Ou quando nós cantamos Todas as coisas cooperam para o meu bem? Tu fazes isso. É o mesmo Deus de milagres, amados. O mesmo Deus que está aqui hoje. E é o mesmo Deus que continua nos dando conquistas. Para quê? Para sermos chamados para esse serviço. E eu quero aqui destacar algumas coisas que podem nos ajudar ou até nos impedir de estar a serviço desse Rei da Glória Todo-Poderoso que nos chama, não por uma obrigatoriedade, não como um regime militar, não como um império, mas como um reino, o reino da alegria, o Rei dos Reis, que nos ama, que cuida de nós, que está aqui nessa noite chamando você. Amém? Amém. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o povo de Israel acabara de aquele rio Jordão a seco, uma conquista tremenda, algo que provavelmente foi sobrenatural. Se você vê em filmes às vezes coisas que você fica assim, uau, como que pode acontecer isso, né? E aí, depois dessa conquista toda, o que nós vemos na palavra? Que os inimigos deles ficaram amedrontados. Mas eu quero aqui entrar talvez um pouco na cabeça desse povo que acabaram de testemunhar esse milagre e essa grande conquista que estava sendo prometida, não há 40 anos, mas há 400 anos atrás talvez, desde que o povo ficou escravo do Egito. E aí você, de repente, se encontra na terra que Deus prometeu desde Abraão. Imagine você, do dia em que as promessas de Deus se cumprem ali na sua vida, no dia que essas promessas se cumpriram na sua vida. Imagine quando Jesus voltar. Imagine quando Jesus soar a trombeta. Tem um amigo meu que, essa chuva de quinta-feira, quem ficou com medo aqui? Deu pânico. E um amigo meu, ele falou que acordou de madrugada e Jesus está voltando. E essas pessoas têm esse relapso, né? Porque vai ser uma coisa assim inimaginável, a trombeta tocando e a gente... Imagine você nessa hora. Mas eu quero aqui ser um pouco menos, né? E eu quero citar um exemplo de uma paciente minha que ontem engravidou. Paciente que está há 3, 4 anos tentando engravidar. Ela já, no primeiro tratamento, engravidou e abortou. No segundo tratamento, ela não conseguiu. Nós preparamos, nós investigamos, nós fizemos tudo. Demorou mais ou menos 6 meses, desde que aquele embrião que fora congelado fosse introduzido no seu útero. E aí aquela espera de 9 a 12 dias até vir o beta-HCG positivo, ela está grávida. E aí ela me manda uma mensagem dizendo, e aí doutor, eu estou grávida. E eu mando uma mensagem, que benção, glória a Deus, Deus é fiel, vou te ligar. E quando eu ligo para ela, eu falo, nossa, Deus é fiel. E depois ela fala assim, e agora? O que eu faço? Aí eu fiquei, aí gente, você fica assim, poxa, é um momento para celebrar, é um momento para conquistar, é um momento para pular de alegria, e aquela mulher está com medo. Quantos aqui já não passaram por coisas semelhantes, de quando você conquista algo que você sempre sonhou, e de repente você, diante daquela conquista, fica olhando o que você conquistou e fica assim, e agora? Como vai ser? Eu lembro quando eu fui pai pela primeira vez, fico olhando para Davi, e agora? O que eu faço com essa criança? Quando eu entrei na faculdade de medicina, depois de 3 anos tentando,
Eu lembro até hoje, no primeiro dia de aula eu entrei, eu fui o calouro cagão, o último a passar. Fiquei andando com uma privada durante uma semana no campus, como prenda lá. E eu cheguei e falei assim, caramba, Deus, 3 anos para estar aqui, e agora? Agora que os desafios começam. E aí bate um medo, bate uma aflição, bate uma ansiedade. E quando Deus nos chama para o seu serviço, bate um medo. Eu me lembro a primeira vez quando eu preguei na igreja. Deus já havia me chamado para ser pastor. E eu falei, amém, Deus? Ele disse, mas que? E aí, eu lembro que meses depois, o pastor eu era líder dos jovens, dos juvenis, eu acho, e o pastor me chama para pregar. Meus amados, foi o culto mais longo da minha vida. O louvor não acabava. Eram 30 minutos que se transformaram em horas, semanas, meses. Aquela ansiedade, aquele sofrimento por antecipação. E quando eu subi no púlpito, eu fiquei assim, e agora, o que eu falo? O que eu faço? O que eu vou falar para esse povo? E você de 2 uma, né? Pô, vou falar 5 minutos e amém, acabou, né? Só que Deus me usou poderosamente naquele dia. Eu falei por uns 15 minutos, mais ou menos. Hoje eu falo mais, né? Vocês sabem, né? Mas tem que ficar de olho no relógio. E quando eu acabei de pregar, eu fiz o apelo, e as pessoas foram no apelo. Eu fiquei assim, uau! Deus me usou para trazer pessoas ao altar dele e se renderem aos pés dele. Eu falei, cara, eu quero isso para a minha vida toda. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse amor que nós cantamos, esse perfeito amor que nos chama a conquistar, a servir esse Deus, Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar sós. Diante das dificuldades, dos gigantes que se levantam, dos problemas que surgem, esse amor irá nos envolver e nunca nos abandonará. Eu acabei de viver isso. Tem alguns irmãos aqui que estiveram no retiro de carnaval. E foi tremendo o retiro. E num culto eu me senti extremamente tocado por Deus. Sabe, eu aprendi que por mais que você seja pastor, por mais que você seja líder, por mais que você tenha uma caminhada com Deus, nós nunca devemos deixar de aprender mais de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. E o que nós temos aprendido de Deus são apenas gotas. E cada vez que você prova dessa gota, dessa água, você quer mais de Deus. E uma pregação me tocou muito, eu me prostrei aos pés do Senhor. Deus me encheu de visões, eu chorava aos pés do Senhor. Foi um momento tremendo. E aí acabou o retiro. A gente voltou, quinta-feira, eu começo a trabalhar. E veio uma enxurrada de más notícias sobre a minha vida. Vocês não têm noção como foi a minha quinta-feira. Começou com um maluco batendo no meu carro e fugindo. Cheguei na clínica, o gerador não funcionava, um caos estabelecido por causa da chuva anterior. Depois eu fiquei sabendo dos resultados dos pacientes também desastrosos. Tive que ir para a delegacia. Depois mais problema. Quando eu fui dormir, eu falei, amém, agora eu vou descansar. Me veio uma foto de coisa que tinha com outros problemas da clínica. E eu falei assim, caramba, Deus, eu sei que as visões vão acontecer, mas, poxa, precisava tentar me desanimar tanto assim, mas é o inimigo, amados, que tenta toda hora te desanimar, tirar a sua alegria, tirar a visão que Deus tem de você, tirar o gozo que está na presença de Deus. Mas quando eu me deitei, buscando o Senhor, a primeira coisa que o Espírito Santo fala no meu coração é: eu sou Deus que luta por você. Amém? Eu sou Deus que luta por você.
não desanime, você é forte, seja corajoso, eu sou o Deus que luta por você. Amém. Hoje de manhã, quando o pastor Gustavo fez o apelo, quem quer agradecer a Deus sobre algo, eu vim agradecer a Deus pelas minhas lutas, pelos problemas que surgiram na minha vida naquela quinta-feira, porque vão ser problemas que vão perdurar um pouco, mas eu sei que a vitória está naquele que permitiu, aquele que fere, o mesmo que fere é o mesmo que sara, o mesmo que permite que tribulações venham sobre a nossa vida, é o mesmo que dá o socorro bem presente na tribulação. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio. Você crê nisso? Porque todos nós aqui, eu tenho certeza, estão passando por algum tipo de tribulação. E a diferença de você passar ou não por essa tribulação vai ser a fé que você deposita no Deus que luta por você. E eu digo mais uma coisa: entrega esses problemas a Deus. Entregue esses problemas a Deus. Se você não entregar os seus problemas para Deus, se você não entregar as suas tribulações para Deus, se você não entregar aquelas pessoas que levantam contra você para Deus, se você não entregar as circunstâncias, se você não entregar tudo na mão de Deus, Deus não pode lutar por você. Deus não pode lutar por uma causa em que você não entregou a Ele ainda. Então não perca o seu tempo. Entrega esse problema para Deus. Amém, amados? Amém. Depois que eles tiveram esse encontro maravilhoso com Deus, Deus deu uma ordem para eles: santifiquem-se, façam a aliança que eu tenho com esse povo. Quando Deus nos chama para esse serviço, Ele quer que a primeira atitude que tomemos diante disso é andar em santidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre santidade, isso dá uma série inteira. Mas a palavra fala em Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Aquele povo andava no deserto durante 40 anos. Era um povo que nasceu no deserto. É um povo que nasceu, digamos, dessa tribulação na qual Deus permitia que aquele povo passasse. E quando eles chegaram para serem usados por Deus como guerreiros, a primeira coisa que Deus exigiu foi: santifiquem-se, renove a sua aliança comigo, aí sim vocês estarão preparados para lutar por mim e servir ao meu nome. Sabe, um dos grandes erros para quem quer ser usado por Deus é às vezes não atentar aos mandamentos dele, é às vezes não andar segundo a palavra dele, é ser hipócrita, é pregar alguma coisa e viver outra completamente ao contrário. Que autoridade essa pessoa vai ter para ser usado por Deus? Como diz João Batista, é sepulcro caiado, é raça de víboras. E ele estava se referindo aos religiosos da época que criticavam a ele e Jesus, os fariseus, que guardavam a lei, mas de nenhuma maneira praticavam a lei, e falavam em todas as esquinas como religiosos, que eram cumpridores da lei. Mentira! Sabe, às vezes homens de Deus são usados tremendamente pelo Senhor, só que ao decorrer da caminhada eles se esquecem de que o poder que eles têm não vem deles. Que o poder que eles têm na verdade não vem deles, mas eles acham que são deles. Eles acham que, eles são o cara todo poderoso, da qual os enfermos são curados, há a palavra profética, há uma pregação boa. Eles se esquecem do Deus que os capacitou
e os chamou. E é por isso que às vezes nós vemos aí nos noticiários, nas más línguas, homens e mulheres que eram usados tremendamente por Deus, que sofrem uma queda abrupta, porque se esqueceram das veredas antigas. Por isso que Jeremias, Salomão, os profetas de toda hora falam para nós: voltem ao caminho, voltem às veredas antigas. E o próprio Jesus falando à igreja de Laodiceia, se não me engano: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu com ele cearei. Voltem ao primeiro amor. Talvez você está aqui nessa noite e foi uma pessoa tremendamente usada por Deus no passado, mas se esqueceu do primeiro amor. Se esqueceu do Deus que te chamou. Se esqueceu de santificar a sua vida a Deus. E por isso, perdeu o seu chamado. Enterrou o seu talento. E nessa noite, Deus te pergunta: onde estão os seus talentos? Porque eu quero desenterrar. Como o pastor Gustavo falou, Deus quer tirar essa sujeira. Deus quer tirar essas pedras que atrapalham. Deus quer tirar tudo aquilo que te impede de ser essa joia preciosa diante de Deus. Santifique-se. Não se esqueçam da aliança que Deus fez com vocês na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu por nós. Amém? Amém. Vamos andar em santidade, isso a gente vai falar depois, mas é primordial alguém que fala não ser condenado por aquilo que fala. Por isso que Jesus tinha autoridade. As pessoas ficaram abismadas. Quem é esse? Como ele fala nisso? E a palavra fala nos relatos dos discípulos que muitos creram, porque ele falava não como os religiosos, não como os fariseus, não como os saduceus, não como os escribas, mas como alguém que tinha autoridade naquilo que falava. Santidade é algo primordial para que você ande em autoridade diante de Deus e o sirva também com autoridade. Amém? Amém. Mediante essa santidade, abra a sua Bíblia, Josué 5:9. Eu não sei a Bíblia de vocês aí, mas a minha aqui dá para grifar, né? Eu posso escolher aqui um monte de a cor, tal, e eu meio que divido aqui as cores. Por exemplo, eu boto quando Jesus fala em amarelo, poder para mim azul, e aqui está um azul bem forte. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. O que é o Gilgal, doutor Rodolfo? Pastor Rodolfo, eu estou aqui. Pronto. Então mesmo, Rodolfo. O que é Gilgal, pastor Rodolfo? Gilgal é o lugar onde Deus curou o seu passado. Amém. Glória. Todos aqui temos um passado, não é verdade? Todos aqui temos um passado que às vezes não é bom. Eu fico rindo das pessoas que falam: vocês lá crentes, era ex não sei aonde, ex não sei o que, ex drogado, ex prostituta, ex vício, ex não sei o que. Amém. Nós somos o povo que era dominado pelo pecado, era do império das trevas, e hoje nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Amém. Hoje eu sou livre, o pecado não domina mais. O meu amigo estava contando um exemplo de um pastor que era alcoólatra, frequentava todos os bares, e quando ele se converteu, claro, ele largou aquela vida do passado.
E os seus amigos começaram a reclamar dele. Ah, você não vem mais aqui, você não dá mais bola pra gente, agora você quer saber de ir pra igreja, que não sei o quê. E um dia o Espírito Santo usou poderosamente. Porque preste uma coisa, todo aquele que é um ex, é porque um dia ele dominou aquilo que o dominava. Amém? Amém. Se eu sou um drogado, e sou um ex-drogado, Deus me deu autoridade para vencer as drogas. Elas não me dominam mais. Se eu sou um viciado em pornografia, e Deus me curou, hoje eu tenho autoridade sobre a pornografia, ela não me domina mais. Se eu sou um rebelde, um desobediente, alguém lascívio, mentiroso, sei lá, hoje eu tenho autoridade, porque eu não pratico mais essas obras. E eu tenho autoridade para falar para as pessoas, dizer, eu era, não sou mais, porque eu sou liberto. E aquele homem foi usado tremendamente por Deus. Ele chegou no bar, pegou um copo de água, botou na frente de seus amigos, pegou um copo de pinga, botou na frente de seus amigos, pegou um copo de cerveja, botou na frente de seus amigos, pegou um copo de Coca-Cola, botou na frente de seus amigos. E ele falou o seguinte: eu posso, tomou um copo de água, beber isso, tomou um copo de pinga, tomou a Coca-Cola, tomou a cerveja. Eu tenho escolha. Deus não vai me condenar se eu beber isso aqui. Eu sou livre para escolher, mas eu não quero beber nem cerveja, nem pinga. Agora vocês não conseguem. Vocês são dominados por esse vício que vocês têm. Por isso que vocês não podem tomar as outras coisas. Mas eu tenho escolha. E eu, pelo livre-arbítrio, por amor ao Deus que eu sirvo, eu só tomo agora água ou refrigerante. E saiu do bar. O senhor deve ter ficado meio assustado. Ele disse que meia hora depois, bate lá na casa dele. Dois amigos dele dizendo: eu quero servir esse Deus que você serve agora. Porque eu quero essa autoridade que você tem. Porque realmente eu não consigo beber outra coisa a não ser uma bebida alcoólica. Às vezes, o nosso passado, ele tenta nos impedir de conquistar aquilo que Deus quer. E a palavra fala que o diabo é o nosso acusador. Ele fica lá o tempo todo, está lá em Apocalipse, que ele é o tempo todo, 24 horas diante de Deus, nos acusando do nosso passado. E se você não tem autoridade, no nome de Jesus, contra o teu passado, para dizer, pela autoridade do nome de Jesus, eu não faço mais isso, e você não tem poder mais, e rasga literalmente a célula que era contra você, ele vai te dominar, e vai te impedir de prosseguir para essa grande obra que ele tem te chamado. Amém. Quantas decepções nós não temos ao longo da vida? Cuidar de pessoa, pastor, você está louco? Vá ao chão da igreja, limpa o prato, faça o que você quiser, mas eu não quero cuidar de pessoas. Está maluco? Por quê? Provavelmente decepções, pessoas, e pessoas nos decepcionam. Vai por mim, que eu cuido na área pastoral, cuido na área médica, e eu sei que pessoas nos decepcionam. Pastor Rodolfo, que isso? Queridos, eu posso ficar aqui a noite inteira contando para vocês decepções de pessoas que confiaram em você, na sua frente fala tudo lindo, tudo bonito. Não, você é o doutor Rodolfo, não sei o quê. E ó, pau! Você é o pastor. Pum! Quando você precisa. Machuca. Para quem se doa, para quem se entrega, para quem escolhe amar essas pessoas, quando vem uma contra-ataque, machuca. Não é fácil. As mágoas vêm, as decepções vêm, as lágrimas brotam, a falta de confiança toda hora quer te pegar. Mas o chamado na qual Deus tem para as nossas vidas
nos impedem de olhar para as decepções do passado e me fazem olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, amados? Amém. Eu não quero enterrar os meus talentos. Eu não quero enterrar os meus talentos. Eu não quero que Satanás use determinadas pessoas, circunstâncias para enterrar o meu talento. Não é por causa de uma ou duas ou três decepções que eu não vou deixar de ser usado por Deus, porque eu sei que através da minha vida Deus pode gerar uma colheita 30 a 60 a 100 por um. Amém. Deus pode me usar para impactar pessoas. Deus pode me usar para falar de Jesus para outras pessoas. Deus pode me usar para ser líder de uma célula, entrar numa célula, cativar pessoas, contaminar minha família, contaminar meus vizinhos, contaminar as pessoas do meu trabalho. Deus pode te usar tremendamente onde você está. E o que você tem feito com esse talento, com esse chamado, com esse serviço na qual Deus nos chama? Por causa de decepções do passado? Amigos, amigas, deixa o passado na cruz. Eis que se fizeram novas. Amém, igreja? Amém. Não queremos caminhar, não queremos prosseguir. Deixa o que para trás ficou. O importante é que agora eu escolhi ser o semeador da palavra de Deus. Amém. E eu vou colher os frutos dessa semeadura. Amém. Eu levantei aqui um versículo de 2 Timóteo 2,6 que diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Amém. Quem aqui quer colher, plantar e colher aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero chegar na glória. E Deus me pergunta assim: onde estão os teus talentos, Rodolfo? O que você fez por mim? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Cadê? Deus não quer que você chegue para ele e fale assim: não, que isso, Deus? Olha aqui, ó. Fui um grande empresário, conquistei tudo, ó. Ó, minha Ferrari, minha casa na praia, meu iate. Aqui, Jesus, ó, que mordomia. Deus vai falar assim: mas e aí? Aqui no céu a gente tem isso e tudo mais. Cadê as pessoas? Cadê as vidas? Cadê as pessoas que eu quis te usar e você não se prontificou? Cadê o seu talento? Onde está o seu talento? Eu usei para conquistar bens materiais. Você acha que isso vai ter algum valor no céu? E aí vem um outro. E aí? O que você fez com os talentos que eu te dei? Jesus, aqui ó, vidas transformadas na glória do teu nome. Esse aqui, tu me incomodaste, eu orei, ele foi transformado. Eu preguei o teu nome, eu falei de ti, eu profetizei. Aqui estão os meus talentos, Jesus. Deus vai olhar para você e falar: pode entrar, entra no gozo da minha glória, servo bom e fiel. Quantos aqui querem escutar isso no grande dia? Eu quero, amados. Eu quero ter temor aqui nessa terra que é uma vez só, para conquistar o máximo de vidas, de pessoas, de impactar, na qual Deus tem me chamado. Para quê? Para que eu colha o fruto dessa semeadura que eu fiz. E Deus chama você. Cada homem e cada mulher, eu creio que tem a potencialidade da lei da colheita: 30, 60 e 100. Não importa números para Deus. Não importa, você está falando que você é pastor, prega. Não importa números. O que Deus quer é que você se prontifique a ser usado por Ele no seu serviço e mostre os frutos das suas mãos. Interessante que, se você perceber aí no versículo 12, imediatamente quando o povo de Israel faz a primeira Páscoa, eles utilizaram ali produtos da terra de Canaã.
E no momento que aquele povo que amadureceu, cresceu espiritualmente, entendeu o chamado de Deus, o que eles começaram a fazer? A viver do maná? Não, o maná se cessou. Eles começaram a entender que Deus deu a capacidade, a habilidade para eles de colher do fruto da terra na qual eles conquistaram. E assim é com nós, crentes. Nós iremos colher daquilo que nós plantamos. É a lei da colheita, lá em Gálatas 6. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se o homem planta na carne, ele vai colher as obras da carne, concupiscência, lascívia, mentira e todas as obras da carne. Mas se o homem plantar no Espírito, ele vai colher o quê? A vida eterna diante de Deus. Amém. Eu quero plantar no reino de Deus. Eu quero colher essa vida eterna. E eu quero ver os meus frutos do meu serviço acontecer. E para terminar, para a gente terminar essa palavra, vou chamar aqui o pastor Gustavo para a gente poder ministrar. Está quente, né? As suas conquistas te abrirão portas para conquistar ainda mais vitórias. Tem gente que é usada por Deus, Deus usa, Deus chama, Deus capacita, eles experimentam dessa glória, e aí eles se contentam com aquilo. Ah, tá bom. Deus me usou tremendamente naquele culto, eu orei para aquela pessoa e amém, amém. Agora a minha vida vai seguir. Um dia eu fui usado por Deus, mas isso é coisa do passado. Agora mudou. Agora vai ver outro. Será? Eu gosto muito de uma interpretação de uma fábula, de uma história, mas que mexe muito com a gente, do homem que chegou no céu diante de Jesus, e ele chegou, foi recebido pelo Rei da Glória, entrou lá na sua mansão celestial, mansão boa, bonita, né? É assim que a gente sonha. E aí tinha um quarto ali naquela mansão ali, porta fechada. E aí ele olhou assim: Jesus, minha casa é legal, obrigado, realmente, muito obrigado mesmo, eu não merecia isso, mas aquele quarto ali é o quê? Jesus, pode abrir, fica à vontade. Quando ele abriu, cheio de presentes, cheio de coisas, cheio de conquistas, cheio de coisas tremendas. E ele ficou olhando, assim: uau, Jesus, mas lembro de ter isso tudo lá na terra, não lembro de ter sido usado dessa maneira, disso e disso. Agora eu não estou entendendo, eu conquistei isso tudo, mas aquilo é o que? Jesus falou assim: isso aí é o que estava preparado para você, além do que você conquistou, mas você não se prontificou a ser usado por mim, aí está guardado. É uma ilustração, não é nada da Bíblia, é uma ilustração, mas ela faz a gente parar para pensar de que Deus, ele é um cavaleiro, ele é um gentleman, tá mais bonito. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e dizer: você vai ser usado agora, olha aí quanto presente eu tenho para você, olha quantas conquistas, olha, eu quero te usar, acorda, e meio que te trava, te dá choque, vai lá ser usado por mim. Ele não vai fazer isso, ele não vai te obrigar a nada, pelo contrário, nós somos chamados pelo amor dele, para a glória dele. O que Deus tem para você nessa noite, Ele está falando com você agora, como diz a palavra, é muito mais
do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus tem preparado para nós é muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento e dizer assim: o que Deus tem preparado para mim é muito mais do que aquilo que eu peço ou do que aquilo que eu penso. Muito mais. Tem muito mais de Deus aí. Tem muito mais. Tem muito mais. E você vai se contentar com o quê? Com gotas? Com coisas pequenas? Ah, porque Deus me usou uma vez há 2 anos atrás, e Deus quer te usar todo dia. Deus quer te dar a ousadia para ser usado por Ele. Não porque Ele precisa disso, mas você precisa disso. Nós precisamos ser usados por Deus, porque isso é que dá um sentido para a nossa vida. Nós podemos enumerar várias coisas que dão sentido à nossa vida, que nos impedem de tirar a nossa própria vida, ou entrar em depressão, outras coisas mais. E uma delas é sonhos. A pessoa que não sonha, ela é facilmente deprimida, porque ela não tem, ela almeja conquistar nada. E por incrível que pareça, a gente pode caracterizar uma pessoa que é louca, maluca, porque ela não sonha. Então sonha, amados. Tenha sonhos grandiosos diante de Deus. Não limite o seu sonho. Não limite os seus pensamentos. Olha o que a palavra fala em Isaías. Porque os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos muito maiores que o de vocês. Então você pensa um limite, Deus está livre acima desse limite. Então por que limitar o poder de Deus na minha vida? Por que limitar esse serviço? Sabe, eu comentei com o Gustavo, se posso ajudar, tinha que ser, eu quero ajudar, eu quero me prontificar, porque isso dá sentido à minha vida, isso dá sentido à minha existência, ao meu chamado, à minha vida de cristão. E se você está aqui nessa noite e não conhece esse Deus que te chama, você está aqui porque Ele te chama, porque Ele separou esse dia 18 de fevereiro, para você estar aqui, e Ele diz para você nessa noite: eu te chamo como filho, como filha, eu quero te usar. Você é essa pedra bruta, na qual eu quero refinar e transformar numa obra-prima, para a glória do nome dEle. Porque tudo é para a glória dEle, nada é para nós. Quando um paciente engravida, a primeira coisa que eu falo: glória a Deus. Quando eu conquisto alguma coisa, é glória a Deus. Quando eu recebo um presente, glória a Deus. Porque tudo vem dEle e para Ele são todas as coisas. E Deus quer que você viva nisso, saindo do natural, saindo das coisas tangíveis, saindo do tocável para o sobrenatural, para o intocável, para viver além dos limites pela fé, alcançando e conquistando aquilo que Deus tem para você, refinando seus talentos, sendo usado por Ele poderosamente, para que no final haja uma tremenda colheita da sua vida nas mãos dEle.